Meu pai foi bêbado com um facão desse tamanho na porta do colégio, ameaçar minha mãe de morte, falando que ia matar minha mãe, que ia rasgar minha mãe. E Uhum. na primeira semana nossa no colégio, né? Eu nem queria voltar mais pro colégio. Eu tava na primeira série, eu não queria voltar pro colégio, né? Então foi tudo muito traumático isso tudo, né? Aí, enfim, deixa eu Uhum. falar da minha infância aqui, porque Sim, foram várias questões, né? muitos traumas, É muitas muito. memórias. Isso. E na época, terapia era coisa de gente Não, louca, terapia, né? velho, eu não sou maluco. Tem gente, eu ouvi de uma pessoa muito Isso. próxima a mim, porque eu nunca tinha feito terapia. Eu comecei esse ano, porque eu passei por alguns problemas assim muito sérios e decidi fazer terapia. E aí uma pessoa muito próxima a mim falou: "Ah, isso é coisa de gente louca. Você Ou tá rica, louca? né? Ou É, gente que não tem nada pra você tá fazer, louca?" E entendeu? hoje é mais acessível, né? É Exato. muito É, mais acessível do que antigamente fazer É, terapia. inclusive, a Ellen falou que ela faz ou você é adicta em recuperação para sempre, é como se fosse o AA, isso, né? E você faz o acompanhamento no CAPS, faço. né? Que o Não, CAPS não é no não é CAPS. no CAPS, mas Não. você chegou a ser atendida pelo Fui CAPS. atendida no CAPS. Quando eu saí, eu procurei o CAPS, porque quando eu saí, a minha mãe estava com problemas mentais, também de saúde mental. Ela estava em depressão. Eu saí em janeiro de 2017. Em dezembro de 2017, ela se suicidou. E a gente já tinha reconstruído nossa relação, a gente estava muito próximas, né? Ela estava morando na Praia Grande, eu mudei para lá para cuidar dela, inclusive, para ficar com ela mais próxima dela. A gente reconstruiu a nossa relação dentro da cadeia, que ela passou a me visitar. E quando ela conheceu as meninas, que ela começou a conversar, ouvir a história das meninas e a minha própria história, Que ela né? não conhecia. Não, ela começou a se reconectar. Então, quando eu saí, a gente já tinha reconstruído nossa relação. E eu fui embora para Praia Grande, onde ela estava morando, para ficar perto dela. Só que aí, por outros problemas, ela acabou entrando numa depressão muito forte. Minha mãe não levantava da cama. Eu tinha que dar comida na boca dela. E até no dia 27 de dezembro, né, eu passava na casa dela antes de trabalhar para dar comida, para dar o café da manhã para ela e deixar o almoço. E tinha um bilhete na mesa, né? Procure-me no mar, adeus. E aí quando eu corri para a praia, eu já encontrei ela, o pessoal do SAMU tentando fazer os primeiros socorros, mas infelizmente ela faleceu. E aquilo foi um outro choque na minha vida, né? Eu acabei tendo recaída. Eu passei 3 meses trancada dentro do quarto, com as janelas fechadas, na praia, imagina, calor de 30 graus, né, no verão, cheirando cocaína, né? E o meu filho largou tudo e foi pra praia. Desculpa que eu vou me emocionar em alguns Pode se momentos, né? emocionar. Quando a gente fala de É, filho, e foi pra praia cuidar de mim. E quando a gente usa cocaína, a gente não sente fome. E aí ele falava assim, mãe, vamos almoçar. Eu falava, não, filho, vai você, que eu não tô com fome. Ele falava, não, quando você sente fome, a gente come. E aí foi uma estratégia que ele usou, porque aí para eu vi fazer que meu você filho tava comer. morrendo de fome. Eu falei, nossa, eu vou matar meu filho de fome. Já não basta tudo que eu fiz com ele, a minha ausência, né? Durante o tempo que eu fiquei em situação de rua, os anos que eu passei Lembrando dentro que da você é mãe cadeia, solo. eu sou mãe solo. Ele só tinha você. E um dia ele olhou pra mim e falou: Mãe, eu só tenho você no mundo. E aquilo me impactou. Aí eu falei: Filho, me leva pro CAPS. Porque eu tinha medo de sair na rua sozinha, né? E aí, aliás, quando eu saí, eu tinha muito medo de andar sozinha na rua com medo da polícia. É que fica com medo de tudo, na É, verdade, né? eu fiquei com muito medo da polícia, né? Porque inclusive, se naquela época eles usassem câmeras corporais e tivesse audiência de custódia, talvez eu não teria sido nem condenada, né? Uhum. Mas eu tinha medo de sair sozinha, então naquela época eu estava muito, muito fragilizada, né, por conta da perda da minha mãe, uma perda muito traumática.
E aí o meu filho começou a me acompanhar no CAPS e ele foi atendido também. Porque é importante que a Você família. tratar a família, né? Exato. É que a família tem que ser tratada, porque senão a maioria das famílias elas não têm conhecimento e de como lidar com a dependência química do filho, do irmão, né, daquele familiar que tá adoentado. É um problema de saúde pública, E né? é um problema que afeta a família inteira. E o seu filho Exato. teve um papel fundamental. Ele Fundamental. te deu as mãos, ele não te abandonou, exatamente porque ele também teve essa ajuda, né? Exato, mas mesmo quando eu estava na cadeia, que eu saí, eu procurei o meu filho e pedi perdão e pedi uma chance para ele. Porque quando a gente sai da cadeia, a porta do crime está aberta. A sociedade fecha todas as portas para a gente. Por isso que eu falei do empreendedorismo, entende? Uhum. Então a gente acaba caindo num trabalho informal precarizado, né? Que você não consegue nem pagar suas próprias contas. Agora você imagina, e tem uma situação que é importante falar também, o sistema prisional feminino ele só existe por conta da guerra às drogas. Porque 90% das mulheres estão presas ou por amor ou por dependência química, entende? Uhum. E o que que acontece? Quando o companheiro ali que está no contexto do tráfico, ele é preso, a mulher ou acaba assumindo a posição do marido para poder sustentar seus filhos Hum. e sustentar o companheiro na cadeia, porque a mulher é proibida de abandonar o cara, né, no sistema. O homem não, né, mas a mulher é proibida de abandonar. Então, é importante a gente falar dessa guerra às drogas, entende? Porque o Estado, essa guerra às drogas, não tem traficante dentro do sistema prisional feminino, entendeu? Lá tem mulheres sentenciadas por tráfico, mulheres sentenciadas por furto e mulheres sentenciadas por roubo. Mas o que que levou essa mulher ao roubo e ao furto foi a dependência química, entende? Uhum. Então o sistema prisional feminino, ele só existe por conta da guerra às drogas, né? E essas mulheres são mulheres pobres, periféricas, e em sua grande maioria, 80% mulheres pretas. Arrimo de família. Arrimo de família, 63,5% dessas mulheres são mães, solo, arrimo de família, né? E aí os filhos ficam à mercê do crime dentro das periferias quando essa mãe é presa. Porque E eles não acaba. têm acesso a nada. O Estado Exato. não O acolhe essas Estado não crianças. acolhe essas crianças, né? É um projeto da continuidade da escravização, porque essas crianças acabam no sistema.